Olá, bem-vindos ao canal. Estudos e estatísticas dizem que os maiores crimes cometidos na humanidade ocorrem por causa do preconceito e da ignorância. E sabemos que isso é verdade, né? Por falta de desenvolvimento moral, a sociedade cria e estabelece costumes errados e leis falhas, que certamente levam ao preconceito e à injustiça. E isso por falta de condições espirituais e psíquicas para analisar o comportamento das pessoas. Com a homossexualidade não é diferente. Somente estudando a fundo, tomando conhecimento sobre o assunto, retirando esse véu do preconceito, é que é possível analisar o assunto com clareza, até para começar a falar sobre ele. Então, primeiramente, é preciso dizer que a doutrina espírita não concorda com nenhuma espécie de preconceito. Numa atitude muito feliz e lúcida, o Allan Kardec propôs que o espiritismo deveria caminhar ao lado da ciência. E quando a ciência identificasse algum ponto errado na doutrina, que ela deveria corrigir esse ponto para poder andar lado a lado com a ciência. Então, a doutrina procura buscar amparo na ciência sempre para elucidar as questões. É preciso, então, sempre rever hábitos culturais e conceitos arraigados que possam nos levar à discriminação de qualquer nível, preconceito de qualquer natureza, que possa ferir qualquer ser humano sobre a Terra. Quando em O Livro dos Espíritos, na questão 200, Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos têm sexo, a resposta foi a seguinte: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, a própria doutrina traduz que nós, enquanto espíritos imortais, não temos sexo, porque o sexo está definido apenas no contexto orgânico, não é? E não no contexto psíquico e espiritual. Mas nós somos, na realidade, espíritos, não é? O nosso corpo apenas é a vestimenta, temporária, passageira. Então a resposta nos diz que é preciso fixar-nos. O que é importante realmente são os sentimentos de simpatia e amor. Dessa forma nós vamos nos questionar: qual seria então o problema se o que importa em nós, se o que realmente conta é o espírito imortal que nós somos? Então qual seria o problema de duas pessoas do mesmo sexo se amarem? Onde estaria o erro, ou pecado, ou imoralidade, ou desvio de comportamento? Aonde se busca amparo nessa afirmação de imoralidade em relação a isto? Muito do preconceito até hoje existente se dá ao fato da religião, durante muito tempo, ter se desvinculado da ciência, né? E tendo todo o poder, né, social, religioso, principalmente na Idade Média, construir um olhar sobre a sexualidade humana e sobre outras questões também que não se sustenta cientificamente, devido ao poder. Ampliando o entendimento sobre o assunto, Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 8, nos diz: o espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que, na mudança de uma para outra, por necessidade de progresso, as marcas, entre parênteses, arquétipos, da existência anterior fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva ou por efeito da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados, vivenciando novas experiências iluminativas. Então a mentora nos diz que reencarnamos em ambos os sexos para que possamos progredir e que quando em determinada reencarnação mudamos a depolaridade, ou seja, de sexo, né, trazemos as marcas sexuais, que ela chama de arquétipos. Trazemos essas marcas da existência anterior. Isso é normal, faz parte do progresso humano, porque nós não perdemos as vivências que nós tivemos, elas ficam gravadas como marcas psíquicas que irão influenciar em nossas encarnações futuras. Então, alguém que tenha reencarnado diversas vezes numa condição cultural, social, de gênero determinado, traz essas marcas para a presente reencarnação. Isso é claro, é lógico.
Se houve uma mudança de polaridade, de gênero, logicamente que essas marcas do passado estarão presentes no corpo da pessoa, na mente da pessoa, na psique. Isso é normal. Então, a explicação para os casos de pessoas de determinado gênero possuírem características físicas, comportamentos, tendências e gostos característicos do gênero oposto é esta. A mentora está nos explicando isso. Não significa absolutamente que isso seja um castigo ou inferioridade moral de qualquer ordem, e nem nada parecido, apenas mudança de polaridade que faz parte da evolução do progresso humano. Então nós vemos como o desconhecimento dessa realidade, o desconhecimento da real natureza psíquica e espiritual humana leva ao preconceito, à dor, à violência, a esses erros, não é? Quantas pessoas sofrem ao ponto de se suicidarem, são perseguidas, são mortas por causa da pressão familiar, da pressão social, por conta da ignorância, da crueldade de uma sociedade ainda primitiva, né? Onde a maldade, a ignorância e o primitivismo preponderam. Existe uma outra parte no Livro dos Espíritos, em outra questão, que diz o seguinte: para o espírito independe se encarna na condição masculina ou feminina. O propósito da vida é progredir, evoluir e aprender. Evoluir e aprender a amar. Então nós progredimos nas duas polaridades. Essa explicação nos esclarece que a homossexualidade não se trata de karma, de punição, de retificação de erros do passado. Então a homossexualidade deve ser vista e tratada como algo normal, que faz parte da evolução do espírito, porque não importa a constituição física de uma pessoa, mas sim a moral e a índole dela. O Carl Jung corrobora a tese espírita de que o espírito não tem sexo na sua obra Sobre o Amor, dizendo o seguinte: nenhum homem é tão exclusivamente masculino a ponto de não possuir nada de feminino em si. E, logicamente, com a mulher a mesma coisa. Nenhuma mulher é tão exclusivamente feminina a ponto de não possuir nada masculino em si. O que isso significa? Nenhum ser humano é totalmente, ou seja, 100% nem masculino e nem feminino, na forma que se convencionou a conceituar como masculino e feminino. O Chico Xavier sempre dizia isso: o ser humano é bissexual por natureza. Porque a especificação do que é masculino e feminino varia também de cultura para cultura e se transforma com o tempo, né? Por exemplo, até poucas décadas, as mulheres não podiam votar, como ainda acontece em alguns países, por incrível que pareça, mas com a evolução as coisas mudaram, né? As coisas evoluíram, as situações se modificam. Então, à medida que as pessoas progridem, a ciência e a cultura progridem também. E o preconceito vai ficando de lado, de pouco a pouco, né? Através desse entendimento humano de que a diferença de sexo não determina maior ou menor capacidade a um ser humano, apesar de algumas pessoas quererem sustentar isso ainda, né? Então, a sociedade precisa evoluir a ponto de ficar muito bem claro que algumas diferenças morfológicas não podem definir a especificação psicológica absoluta. Mesmo porque, como nós vimos, a psique traz todas as marcas das reencarnações, em ambas as polaridades, né? Feminina e masculina. Por isso ficou bem claro em O Livro dos Espíritos que os espíritos não têm sexo. Jung revolucionou a psicologia quando ele propôs o estudo sobre a teoria do ânimos, que seria o lado masculino que habita na mulher, e do ânima, que seria o lado feminino que habita no homem, como sendo a realidade psicológica de todos nós, de todas as pessoas, esclarecendo que há necessidade de toda pessoa incorporar os seus lados sexuais opostos na psique, a fim de contrabalançar e obter saúde emocional. Nós já falamos sobre isso também em postagem anterior. Porque quando a pessoa é muito rígida em sua afirmação sexual, querendo se mostrar ou muito masculina ou muito feminina, isso se transforma em conflito, porque existe a negação do outro lado, do ânima e do ânimos, certo? A ignorância e o desconhecimento da real natureza do ser humano faz com que esses costumes e hábitos culturais reforcem o preconceito, como nós estamos vendo. Na medida em que, por exemplo, se afirma, tem-se o hábito de falar que o homem não pode chorar, não pode se mostrar fraco,
ou a mulher não pode demonstrar muita força também, porque se torna masculina, ou mostrar determinados dons, ou exercer profissões que seriam exclusivos a homens, não é? Isso se trata de machismo, de preconceito. Pesquisas científicas identificam as funções cerebrais trazendo as duas polaridades sexuais. Isso é ciência. E a ciência corrigiu erros que haviam dizendo que a homossexualidade não é questão de opção, mas sim de orientação. Uma vez que a sexualidade, logicamente a homossexualidade, já vem impressa na psique humana. Então não é questão de opção. Claro que não. Sobre isso, novamente, a mentora Joana de Ângeles nos diz em Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 8, no cérebro, igualmente situam-se as polaridades sexuais, do ponto de vista de funcionamento, porquanto as expressões anatômicas são de natureza orgânica, que nem sempre correspondem às aspirações psicológicas do ser, dando lugar aos interesses homossexuais. Então, novamente, aí nós vemos Joana de Ângeles dizendo que a homossexualidade não é exclusiva a algumas pessoas, e muito menos seria questão de moralidade, mas que faz parte da natureza psíquica humana. Isso é muito importante ser esclarecido. Sobre isso, Chico Xavier nos falou no programa um programa de televisão chamado Pinga Fogo. Tiveram várias séries do programa Pinga Fogo. E este ocorreu em 28 de julho de 1971. E ele foi compilado, ele se transformou num livro chamado Dos Hippies aos Problemas do Mundo. E o Chico nos esclarece em relação ao tema homossexualidade, dizendo o seguinte: a maioria de nossos irmãos que vieram e que estão na Terra em condições inversivas do ponto de vista de sexo, realizando tarefas muito edificantes em caminho da redenção de seus próprios valores íntimos. Consideramos isso com muito respeito e acreditamos que a legislação do futuro, em suas novas faixas de entendimento humano, saberá criar dentro da família, sem abalar as bases da família. A legislação humana saberá incorporar à família humana todos os filhos da humanidade, todos os filhos da terra, sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas. Continuando ainda o Chico, devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos e haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar de 1 milímetro o monumento da família, que é a base do Estado. Então, vejam bem, quando o Chico nos diz em condição inversiva, ele está dizendo inversiva no sentido sexual. Significa o seguinte: o psiquismo diferente do corpo, da morfologia. E ele, dizendo isso, confirma a tese da Joana de Ângeles de que a homossexualidade não tem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva ou erro, né? Quando ele diz que muitos estão na Terra em tarefas muito edificantes, considerando isso com muito respeito. Fica muito claro isto, né? E diz ainda que o caráter deve imperar sobre a morfologia e que leis magnânimas, ou seja, leis justas, né, iriam vir para dar amparo, igualdade e inclusão às pessoas e à família homossexual, que é o que ocorre em diversos países, inclusive no Brasil, quando da aprovação do casamento homoafetivo, não é? Então é preciso entender isso, que o que determina a sexualidade de uma pessoa é a alma, é a psique, manifestada pelo cérebro, né? Que é a parte física, que a psique se manifesta. Isso é preciso a fim de combater o preconceito por esse entendimento e todas as consequências do preconceito, que são muito ruins, são criminosas. Então eu trago novamente uma fala do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo. Ele diz: o mundo vê na atualidade em todos os países comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, homossexualidade, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos
às criaturas heterossexuais. Então, ele diz que não deve haver condenação em hipótese alguma, porque a condição homossexual é tão normal quanto a condição heterossexual, por fazer parte da natureza humana, da evolução humana. Então, ele diz aqui, a igualdade impede igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais, não se deve fazer diferença. E atenção no sentido, não julgue, não fale, e não critique sobre algo que você não vivencia, ou que você não conhece, que você não estudou a fundo, porque fazendo isso nós trazemos nossos preconceitos à tona. Julgando, criticando, condenando aquilo que não se conhece, você colabora para que o preconceito e o mal se estabeleça no mundo, onde um número enorme de pessoas são levadas ao sofrimento, à dor, à depressão profunda, à violência e ao suicídio, porque não se sentem aceitas e respeitadas. Quem age dessa forma comete um crime, ainda que indiretamente, um crime de gravidade, que certamente irá responder por isso, e no mais das vezes nesta vida ainda, viu? O Freud também deixou muito claro a sua opinião em relação ao tema, alegando que a homossexualidade era considerada uma variante da função sexual, portanto, deveria ser desvinculada da conotação de doença, vício, degradação ou pecado. E, de fato, a homossexualidade foi retirada da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, chamada CID, em 17 de maio de 1990, ou seja, mais de 30 anos, né? Essa decisão, ela ajudou muito, mas não acabou com preconceito. Foi um importante passo para a compreensão que a homossexualidade não necessita de cura, não é? É uma identidade sexual. Embora muitas pessoas, muitas religiões querem provar o contrário, mas sem sucesso, logicamente. Por isso que hoje nós falamos homossexualidade, não homossexualismo, porque o sufixo ismo dá a conotação de doença, né? A homofobia, gente, ainda é muito grande, porque falta a evolução. A falta de evolução é muito grande também. E prova disso é que alguns países ainda criminalizam, né, a homossexualidade. Em 6 países é passível de pena de morte ainda, por incrível que pareça. Isso é ignorância, é falta de espiritualização. Na verdade, a falta de moral está aí, né, nesse comportamento vil. Então, é inadmissível uma pessoa se dizer do bem se carrega esse tipo de sentimento, de comportamento dentro de si, ainda mais exteriorizando, praticando a homofobia, influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo, colaborando para a instalação do mal no mundo. Porque ainda que uma pessoa não ache natural a homossexualidade por não sentir, não ter o sentimento homossexual, ou por não possuir o conhecimento sobre a natureza psicológica, emocional e biológica humana, ela não deveria nem se manifestar, primeiro porque não tem o conhecimento, pela sua própria ignorância, e segundo, porque manifestar o preconceito de qualquer ordem demonstra baixeza espiritual, né? Porque imagina a dificuldade que alguém traz dentro de si, em sua psique, quando possui na sua psique as características homossexuais impressas, como nós estamos vendo. E ser barrado nisso, ser recalcado em sua natureza devido ao preconceito. Isso é muito difícil, isso é uma maldade muito grande. Então é importante esse esclarecimento desses conceitos para melhor entendermos a questão da sexualidade como forma de prevenir, diminuir esses tabus e esses enganos. Eu trouxe aqui um estudo da obra de Andrei Moreira, numa obra chamada Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal e Manual de Comunicação LGBTQI+. Então ele traz definições que são as seguintes, sobre o que é sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Isso é importante conhecermos. Sexo biológico é aquele que o indivíduo nasce, composto pelos órgãos sexuais externos e internos definitivos. Ou seja, não existe só o masculino e o feminino, isso é ignorância. Existem variações, né? Existem as pessoas hermafroditas, existem, por exemplo, homens que não são exatamente hermafroditas, mas
podem desenvolver após a puberdade características femininas como os seios, por exemplo, mulheres que desenvolvem também caracteres masculinos depois da puberdade. Existe uma variante muito grande, mas a especificação é essa. A especificação de identidade de gênero é a forma como cada pessoa sente que ela é em relação ao gênero masculino e feminino, relembrando que nem todas as pessoas se enquadram e nem desejam se enquadrar nessa noção binária de homem e mulher. Ou seja, o corpo pode ter manifestação masculina ou feminina, mas na psique, a alma se sente e se entende diferente do sexo biológico. Agora, a definição de orientação sexual. É a inclinação involuntária, vamos frisar, vamos falar de novo. A orientação sexual é a inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração sexual, afetiva e emocional por indivíduos de gênero diferente, ou de mais de um gênero, ou do mesmo gênero. Ou seja, é impossível querer determinar a sexualidade de uma pessoa. Isso ocorre não só por ignorância no sentido estrito da palavra, mas, como já falamos, por falta de espiritualização e de empatia também, né? Da capacidade de se pôr no lugar do outro. O André Luiz nos fala, na obra No Mundo Maior, o seguinte: os sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa não definem a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece o espírito imortal, com idade multimilenária, obrigando a ciência terrena a proclamar que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Então, vocês vejam, interessante como todos os benfeitores falam a mesma coisa, derrubando os conceitos ignorantes e preconceituosos, não deixando margem para dúvida. Os mentores vêm esclarecendo. E aqui estão todos os referenciais para quem quiser pesquisar, para todos que desejarem conferir isto tudo. Novamente eu trago a mentora Joana de Ângeles nos falando sobre o assunto em Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 8 ainda. Ela diz: o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, podendo também ser considerada como certa predisposição fisiológica. Ou seja, isso pode estar na carga genética, na psique, na alma do indivíduo. O preconceito enraizou crenças absurdas. Quantas vezes nós ouvimos falar: eu prefiro que meu filho seja um bandido, um ladrão, um marginal, um perdido aí, de outra forma, ou minha filha seja isto, aquilo, uma prostituta, do que homossexual. Gente, é uma crueldade, uma aberração um pai e uma mãe falar isso, né? Até de outras pessoas, quanto mais dos filhos. É muito triste isso. Então, para reafirmar, corroborar mais ainda a questão da homofobia como falta de espiritualização e falta de moralidade, eu trago um trecho da obra Amar, Trair, de Aldo Carotenuto. Ele diz: a perversão não é do indivíduo, mas da sociedade, que se obstina em negar uma realidade que sempre faz parte de todas as coletividades humanas. Então, nós podemos identificar a homossexualidade, inclusive na natureza, nos animais, provando, mais uma vez, que faz parte da evolução das espécies, transitar em ambos os sexos, né? Em polaridades diferentes rumo à evolução, desde lá dos seres menores da natureza. Então, quando uma sociedade nega esse fato, por esses motivos todos que estamos falando, pela ignorância, pelo preconceito, caminha contra a própria evolução biológica, emocional e espiritual. Determina que pessoas vivam de forma sombria por não se sentirem aceitas e acolhidas. Isso é barrar a própria evolução humana. Isso é triste, é lamentável, porque todas as pessoas, mesmo as mais duras e preconceituosas, serão submetidas às experiências homossexuais. Isso no decorrer de suas reencarnações. Eu sei que muita gente vai preferir até não acreditar em reencarnação por causa disso. Mas é uma realidade, porque todos nós trocamos de sexo em dado momento da jornada reencarnatória. Não escapamos disso, gente. Então é importante, é preciso mudar essa perspectiva cruel, arcaica, né, ignorante, para não provar do próprio veneno. Porque o veneno que se destila no outro é o veneno que
que irá provar. Olha, quem nós somos, quem somos nós para poder julgar as pessoas? Que conhecimento nós temos? Que capacidade espiritual nós temos para julgar os outros, julgar a sexualidade alheia? Nós não temos essa capacidade. Nem Jesus, que tinha essa capacidade de julgamento, não fez isso. Ao contrário, Jesus nos mostrou que não devemos julgar o próximo, em dizendo: atire a primeira pedra quem não tiver erros, não é? Novamente eu trago Joana de Ângeles nos esclarecendo, ainda na obra Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 8. Ela diz: constatando que a homossexualidade não tem natureza patológica, nem é impositivo neural, conforme os estudos de nobres neurocientistas da atualidade, podemos afirmar sim que se encontra geneticamente assinalando alguns neurônios, de forma que a produção de hormônios seja compatível com as heranças espirituais do passado, sempre as grandes delineadoras do presente e do futuro, ou com as necessidades evolutivas. A necessidade evolutiva que nos coloca em determinada situação. O que mancha, o que fere, o que macula o perispírito é a intenção de prejudicar os outros, é fazer o mal às pessoas, o preconceito, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, a injustiça. Isso cria sérias marcas negativas no nosso perispírito. O amor na homossexualidade não mancha, não macula o perispírito e nem prejudica ninguém. Eu trouxe aqui também um estudo publicado pela revista Science, que se trata da maior pesquisa na história sobre a genética e sexualidade, que analisou o DNA de meio milhão de pessoas, identificou centenas de milhares de genes, conseguindo quantificar o tamanho da influência da genética no comportamento sexual, que foi de 25% de responsabilidade, na verdade, na hora de determinar a orientação sexual de uma pessoa. Então, vejam, é pouco. A sexualidade não é determinada por um único gene de maneira nenhuma. E tampouco se trata de uma opção de alguém. Então, nós vemos que é impossível querer dizer ou pensar que a sexualidade seja meramente uma questão genética ou física. Não podemos julgar, mesmo porque nós não entendemos sobre isso. Nós estamos aqui procurando compreender um pouco, mas não temos essa capacidade. Existem muitas religiões que se afastam dessa verdade, porque pelo preconceito elas levam as pessoas a se tornarem mais preconceituosas ainda. E novamente aqui nós devemos repetir: a boa religião é somente aquela que leva o ser humano a se tornar alguém melhor. É fácil identificar uma boa religião. Eu trago aqui outra fala de Chico Xavier no livro Vida e Sexo, pelo Emmanuel. Ele diz: a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar, quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Infelizmente, a dignidade de pessoas teve que ser defendida à custa de muita dor, de muitas bandeiras, de muito sofrimento, à custa de muitas vidas também. Tudo isso devido à ignorância, ao preconceito e à maldade humana. Isso é fruto de falta de evolução, de baixeza espiritual. Eu trago outra confirmação do médium Divaldo Franco. Ele nos fala sobre a homossexualidade na obra Das Patologias aos Transtornos Espirituais, dizendo: o indivíduo homossexual ou transexual não implica necessariamente ser pervertido sexualmente, porque não poucos são os heterossexuais que vivem no desequilíbrio e são respeitados. Nós vemos aqui que a cultura do machismo costuma dizer normal e até louvável atos inescrupulosos de pessoas pervertidas porque são heterossexuais, que até contam vantagem das suas conquistas. A sociedade aceita isso, enquanto condenam pessoas que apenas por quererem amar, apenas por terem orientação sexual diferente, são da sociedade, marginalizadas. E realmente, gente, o maior número de crimes sexuais, como os estupros, por exemplo, não são cometidos por homossexuais, mas por heterossexuais pervertidos. E a maioria das crianças abandonadas que estão nas casas de adoção
foram abandonadas por casais ou por pessoas heterossexuais, onde no mais das vezes são acolhidas e adotadas e são muito bem criadas e muito bem amadas por casais homossexuais. Então nós vemos aí a prova de que o caráter está acima da morfologia, né? Então nós vemos que através do peso e a importância errada que se dá ao mundo das aparências, a morfologia, costuma-se se utilizar o subterfúgio de criticar, de julgar, de condenar aquelas pessoas que são diferentes para justificar os próprios erros, as próprias torpezas, no mais das vezes. Olha, nós só iremos melhorar enquanto seres humanos quando cada um de nós se tornar uma pessoa melhor, menos preconceituosa, menos egoísta e mais amorosa, abrindo o coração para aceitar as diferenças do nosso semelhante, nos colocando no lugar dos outros, fazendo aos outros daquilo que nós desejamos que a nós seja feito. Entendendo que a psique de cada indivíduo funciona de maneira diferente, sendo empáticos, não é? Então, gente, eu encerro a reflexão de hoje com uma fala novamente de Aldo Carotenuto, Amar e Trair, dizendo: não compreenderemos a homossexualidade se a separarmos do amor. Ou seja, não sejamos nós os representantes do mal na Terra. Se nós desejamos ser discípulos do Cristo, sigamos os ensinamentos de Jesus. Vamos abrir a mente e o coração para o amor. Preconceito nunca, gente. Amor sempre. Eu desejo paz e luz a todos e até a próxima.